Obrigado pelo carinho, pelas palavras, pela disposição, e temos essa missão aqui no Parlamento Nacional de juntos, de sul a norte, no Oiapoque e o Chuí, representar esse Brasil gigante e essa nação generosa que é a pátria amada Brasil. Eu quero, senhor presidente, senhores parlamentares, fazer essa manifestação em comunicação em nome do PDT, para falar sobre a prova da UAB. E aqui está, para nossa honra, a nossa vereadora e secretária de Educação, Glória Menegoto, lá da nossa querida Farroupilha, secretária da Saúde, aliás, da nossa querida Farroupilha, ela que está lá. Eu perdi a conta dos mandatos, mas é uns 4 ou 5 mandatos de vereadora, também Francisco Isaías, que é o diretor do nosso hospital. Dizer que essa questão da prova da OAB, ela é angustiante, por conta de tudo que ela representa, de importância e ao mesmo tempo de preocupação e de significado, e também de necessidade. Eu sei, aqui na casa tem vários projetos de lei tratando desse tema sob todos os vieses, sob todos os olhares, inclusive alguns praticamente extinguindo a prova da OAB, outros zerando a contribuição, a taxa para a realização das provas. O que é certo, o que é fato, é que a prova da OAB, ela veio, e na minha visão, e sou advogado, o OAB 16486 do Rio Grande do Sul, então uma OAB desde 1982, eu sou advogado, já não cozinho na primeira fervura, eu digo que a prova da OAB veio para ficar. Ela é importante, ela é necessária, embora haja muita controvérsia, embora alguns não concordem, outros discordem, enfim, controvérsia à parte, a prova da OAB, ela faz bem. Mas ela tem problemas, não tem como tapar o sol com a peneira, não tem como negar. Só que ao invés de nós matar a prova da OAB por conta dos problemas que tem, nós temos que corrigir eventuais defeitos, que na visão de uns é maior, na visão de outros é menor. Mas o que é fato é que é preciso que sejam feitos ajustes, correções, adequações. E eu digo isso com transparência, com clareza, até porque sou advogado, e tenho pessoas, amigos, pessoas com quem tenho relacionamento de amizade, de respeito, de vizinhança, de trabalho, que são bacharéis e não passaram no OAB, fizeram a prova e não passaram no OAB. Como tem pessoas que fizeram a prova e passaram no OAB. O que é preciso então é ter a leitura, primeiro, de que a prova deve permanecer, mas ela deve ter modificações que na minha visão são necessárias, até porque aqueles que não passam na prova são dezenas, centenas, milhares de pessoas, e essas pessoas vão fazendo uma pressão legítima, justa, correta, adequada, eu diria até necessária, tendo um ativismo, um protagonismo, no sentido que sejam mudadas as regras da prova da OAB. E quando é um pedindo, 10, 50, 100, não é tanto, mas quando são dezenas, centenas, milhares de pessoas fazendo apelo, o eco é maior. E a ressonância bate aqui na Câmara dos Deputados. E por conta disso, o legislador federal começa a se preocupar por conta da demanda. E neste caso, hoje a pressão é grande. Eu mesmo tenho pelo menos 2 projetos importantes que tratam da questão da prova do OAB, deixando bem claro que eu acho que ela deve permanecer, mas ela tem que se adequar, ela tem que se modernizar. Por exemplo, um dos projetos de lei que tenho aqui é de que o bacharel em Direito que fizer o curso de pós-graduação, stricto sensu ou lato sensu, ou seja, que ele fosse um mestrando, um doutorando, ele, estando formado doutor em Direito, não precisa fazer a prova da OAB. E eu justifico. Ora, como que alguém que é doutor em Direito não pode ser advogado? Porque o doutor em Direito pode ser o professor dos advogados. No entanto, ele, professor dos advogados, não pode ser advogado. É um contrassenso. A mesma coisa o mestrando, quem é mestre. Ele é mestre em Direito, professor dos advogados, mas ele não pode advogar. Então eu apresentei esse projeto e é uma maneira de fazermos com que o estudante de Direito,
que não consegue passar na prova da OAB, volte para a academia, estude por mais 2 ou 3 anos, se forme mestre em Direito, se forme doutor em Direito, e aí ele supera a prova da OAB. Ela se torna desnecessária. Eu pergunto para mim mesmo, o que é mais importante? É o estudante de Direito, o bacharel em Direito, estudar mais 2 anos para fazer um mestrado ou um doutorado, ou ele simplesmente passar na prova da OAB? Como é que tu pode medir, né, a capacidade desse profissional? Eu interpreto que as duas coisas são importantes. Sim, tanto a prova da OAB quanto o fato de ele ser doutor ou mestre. Mas eu acho que é mais importante ser mestre, é mais importante ser doutor, ele acumula mais conhecimento, tem melhor formação, está mais preparado para desempenhar a missão, a função, né, o ofício de advogado nas mais amplas tarefas que cabe ao causídico. A mesma coisa, eu tenho um outro projeto. Aqueles estudantes que se formam em Direito, são bacharéis, portanto, fizeram estágio, né, na faculdade, estagiário em Direito, e depois que se formaram, eles não são nem estagiário, porque estão formados, são bacharéis, e nem advogados, porque não passaram no AB, e eles ficam no limbo, num vazio, não são nenhuma coisa e nem outra. Ora, mas são seres humanos, são profissionais, são pessoas formadas, são pessoas qualificadas, que passaram 5 anos nos bancos da universidade, da faculdade. Então é preciso dar uma oportunidade para eles. E eu apresentei aqui um projeto criando o estágio profissional. Ou seja, o bacharel em Direito, ele vai poder fazer um estágio profissional no escritório de advocacia, enfim, numa função pública, numa empresa pública, numa autarquia, numa empresa privada, vai fazer o estágio com os benefícios da lei do estágio, né? Mas por um prazo de 2 anos, ou seja, ele tem mais 2 anos depois que sai da faculdade para fazer esse estágio profissional, como eu disse, no escritório, numa empresa, na área jurídica, né, com os benefícios, né, que a lei do estágio lhe proporciona, dando condições de facilidade para ter acesso a esses estágios, e via de consequência ele estará aí se preparando para fazer a prova da OAB. Então, está aí mais uma mudança proposta. Eu vou numa terceira mudança, que eu acho que é interessante, é a questão da prova em si. Antes fazia a prova, a primeira prova, passava, ia para a segunda prova, se rodava, tinha que voltar a repetir a primeira prova que já tinha passado. A pressão foi relevante, importante, tanto tamanho, que a OAB compreendeu o que a OAB fez, tomou atitude. Ela considerou que, passada a primeira prova, tu pode fazer a segunda, e se não passou na segunda, pode repetir a segunda. Pode repetir a segunda. E eu acho que foi um avanço. Só que eu acho que esse avanço é pouco. Pode ser feito um avanço maior. E o avanço que eu proponho é, feita a primeira prova, ela eliminou. Está eliminada. Passou na primeira prova, passou, não se repete mais. Aí a pessoa vai se dedicar, o bacharel vai se dedicar só à segunda etapa, que é a parte prática. Vai se concentrar, ele elimina a primeira etapa. Então esse avanço é preciso ser feito. Eu conversei muito hoje com o Dr. Cláudio Lamacchia, que é nosso dirigente nacional da OAB, foi presidente estadual da OAB no Rio Grande do Sul, um advogado honrado, digno, um dirigente, né, da entidade do mais alto gabarito. Discuti todo esse tema com ele e acho que é importante que a gente avance. Eu quero aqui reafirmar, sei que tem projetos na casa para acabar com a prova da OAB, não acho que é certo. Tem projetos na casa para que não se cobre taxa, né, nas provas da OAB. Olha, se não cobrar taxa, vai terminar a prova, porque quem vai pagar a prova da OAB? Segundo, se ainda assim a OAB fizer, hoje ela faz 3 vezes por ano. Se não for pago taxa, ela vai fazer uma vez por ano. Quem é que vai sofrer com isso? O bacharel. Ele terá só uma chance por ano para passar no OAB. No entanto, pagando a taxa, ele vai ter 3 chances por ano. Então, devagar com o andor que o santo é de barro. Acho que é bom a gente discutir, fazer um armistício, fazer um entendimento, fazer um bom diálogo entre essa casa, entre a UAB. Há um interesse público maior do que o interesse pessoal de uma e de outra parte. Por isso, eu quero encerrar aqui, querido presidente, dizendo assim com muita...
com muita clareza, presidente Luiz Cláudio, que eu tenho convicção como advogado que o mundo jurídico precisa se entender nesta hora. E o mundo político tem que estender a mão ao mundo jurídico e reciprocamente, que é uma via de duas mãos, para que a gente possa fazer da prova da OAB um bom instrumento a favor da sociedade, que precisa de bons advogados, mas temos que fazê-lo de forma adequada. A prova da OAB não pode ser uma barreira para impedir que o bacharel vire advogado, mas tem que ser um instrumento de valorização dos bacharéis e de qualificação dos bacharéis para termos advogados competentes, eficientes e termos uma entidade de classe de grandeza que a história do OAB construiu ao longo de muitos anos, inclusive na ditadura. A OAB era a voz mais forte nesse país contra a ditadura, inclusive aqui dentro desse parlamento. Muito obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.